2 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte o texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós carecemos de Ti, da Tua graça, nós carecemos do Senhor. Por isso, ó Deus, nesta manhã, desvende os nossos olhos, abra os nossos corações para que a Tua palavra penetre no poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. E que saiamos daqui edificados, ó Deus, pela Sagrada Escritura, que é proveitosa e útil. Ó Deus, nós dependemos totalmente de Ti, pois sabemos que tanto querer como efetuar é o Senhor quem realiza. E toda dádiva provém do Senhor, do Pai das luzes. Por isso, manifeste a Tua graça, fale conosco nesta manhã, nos sustente, ó Deus, tire as vendas dos nossos olhos e nos faça compreender riquezas inimensuráveis da Tua glória aqui nesta manhã. E que o nosso coração se encha de alegria e que o nosso prazer esteja, ó Deus, totalmente voltado no Senhor, em deleitar-nos na Tua glória. E que a palavra, ó Deus, seja pregada para a glória do Deus Pai, para a exaltação do Deus Filho, no poder do Deus Espírito Santo, para a edificação do Teu corpo e da Tua igreja nesta manhã. Ajude-me da melhor maneira possível servir o Teu povo nesta manhã, pois sou Teu servo e somos chamados a servir, ó Deus. Usa-me conforme a Tua vontade e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Amém. Se possível, alguém pode só pegar um pouquinho de água para mim, porque eu estou um pouco passando mal, meu gripado, garganta um pouco ácida. Irmãos, nós estamos aqui em um feriado de carnaval. E geralmente neste feriado que se prolonga,
muitas vezes até a quinta-feira, é um tempo onde as pessoas saem para curtir, se alegrarem e se esbanjarem em seus prazeres carnais e promíscuos, esquecendo que há um Deus no céu que governa e sustenta todas as coisas e que um dia há de vir para julgar com justiça o mundo. E é nesse período de festa da carne, do carnaval que se é comemorado em nosso país, que pessoas se entregam às suas depravações e aos desejos do seu coração. No começo tudo é festa, tudo é alegria, é contentamento, é diversão, mas a quarta-feira de cinza chega para eles. E é depois dessa festa que muitas mulheres chegam em suas casas grávidas sem saber quem é o pai, porque se entregou a tantos homens que elas não sabem nem quem é o pai dos seus filhos. É neste período do ano que muitos rapazes e moças voltam com AIDS ou com algum tipo de doença sexualmente transmitível, porque mantiveram relações com pessoas que nunca haviam visto antes, porque o que eles mais querem é se entregarem aos seus prazeres carnais, sem importar com o depois ou com o que há de vir. É neste período que homens se vestem de mulheres, mulheres se vestem de homens, e aí há todo tipo de carnificina, há todo tipo de pecado, onde o homossexualismo se aflora, onde as ruas ficam infestadas de preservativos, e onde a mídia e toda grande parte da população apoia este movimento. E nós que somos o povo de Deus olhamos para toda esta situação e nós percebemos que é o tempo do fim. Que a depravação e o aumento da perversidade nada mais é que os últimos dias chegando. E o Senhor Jesus, constantemente, os seus apóstolos nos alertaram que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos tenebrosos, que seria muito difícil permanecermos fiéis às Sagradas Escrituras. E eu estou repleto de convicção que esse tempo chegou. Nós percebemos isso quando nós olhamos para dentro da igreja evangélica brasileira, onde a Escritura é deturpada, onde heresias são disseminadas, onde coisas acontecem que nós botamos a mão na consciência e dizemos assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Vivemos em uma total inversão de valores, onde o errado é o certo e o certo é o errado, onde o relativismo dominou toda a sociedade, onde não há verdade mais absoluta, mas tudo é relativo, depende muito de cada pensamento ou de cada posição, onde os pais já não têm mais domínio sobre os filhos não respeitam mais os pais, os criminosos têm mais direito do que os cidadãos de bem, a polícia já é vista com um olhar negativo e por aí vai. Onde a impunidade está desenfreada. Nós vivemos esses dias, com o nosso Congresso e a nossa política corrompida, onde ser honesto é palavrão. Nós chegamos nesses dias, onde pastores vendem o ministério e o evangelho por dinheiro, onde o sucesso está não naquilo que é certo, mas naquilo que dá certo. Se deu certo, vamos fazer, não importa se é errado ou não. Nós vivemos dias difíceis.
Difíceis para os pais criarem os seus filhos no caminho do Senhor. Difíceis para os jovens manterem fidelidade na faculdade, no ensino médio, por aí vai. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos tenebrosos. E quando nós olhamos para este texto que nós acabamos de ler, nós percebemos isso. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero contextualizar o que estava acontecendo aqui. Paulo, quando escreve esta carta, ele estava preso pela segunda vez em Roma. E Paulo sabia que ele não iria sair dali vivo. Ele sabia que ele iria morrer. E ele disse isso no capítulo 4 deste mesmo livro que nós lemos, quando ele diz assim: olha, conjuro-te perante Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. E aí no verso 6 ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo sabia que ele estava nos corredores da morte, e que o tempo da sua partida já estava próximo. Ele não seria liberto como na sua primeira prisão, mas ele sairia dali direto para a glória celestial ao encontro do Senhor Jesus. Então, esse texto que nós acabamos de ler são as últimas palavras do apóstolo Paulo. São os seus últimos ensinamentos em um homem que estava preso, já de idade, por combater a verdade do Evangelho, por ser fiel ao Senhor, um homem que já sabia que estava partindo. E a preocupação deste homem não era com a sua vida, com a sua saúde. A preocupação deste homem não era se ele conseguiria escapar da prisão ou não. Mesmo sabendo que ele iria morrer, a preocupação de Paulo estava em saber como iria ficar Timóteo, aquele jovem pastor, e como iria ficar a igreja de Jesus Cristo depois da sua morte. Porque Paulo sabia que depois que ele morresse, chegariam tempos difíceis, homens perversos iriam entrar dentro da igreja, iriam disseminar doutrinas erradas, e a preocupação deste homem, diante da morte, era com a igreja do Senhor, com o Evangelho e com a vida de Timóteo. Paulo não escreve assim: Timóteo, faz aí um mutirão para me tirar da cadeia, porque eu vou morrer. Essa não era a intenção de Paulo quando ele escreve esta epístola, mas a intenção dele, a preocupação dele, era deixar um escrito para fortalecer Timóteo em meio às mais terríveis perseguições que viriam e para sustentar a igreja mesmo depois da sua partida. É por este motivo que este homem escreve dentro da cadeia esta epístola, com a intenção de fortalecer os crentes. Pouco importava para Paulo se ele iria morrer ou viver, se ele iria ganhar sua liberdade ou se ele continuaria preso, porque ele mesmo disse que o viver é lucro e o morrer é ganho. Ele sabia que ele estava indo encontrar o seu Senhor. Então, o importante para ele não era a sua vida ou o seu bem-estar, mas o importante para ele era a igreja do Senhor, era o Evangelho, e aí ele escreve esta carta. Paulo, então, recomenda no capítulo 3 que Timóteo permanecesse fiel. No capítulo 2 dessa epístola, Paulo diz a Timóteo que ele era um soldado de Cristo e que o bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida. Paulo recomenda a Timóteo que ele fortificasse na fé.
que ninguém desprezasse a sua mocidade, que ele se apegasse aos ensinamentos que ele havia recebido, porque Paulo sabia que quando ele morresse, as coisas iriam piorar. E aí no capítulo 3, Paulo começa a instruir Timóteo e a prepará-lo para tempos difíceis. E aí Paulo começa a ensinar a Timóteo como ele deveria se comportar em meio às mais terríveis perversidades, em meio às mais terríveis calamidades, em meio às mais terríveis apostasias. E é neste capítulo que Paulo começa a dar suas últimas instruções em vida a este jovem pastor chamado Timóteo. E é embasado neste texto que nós lemos que eu quero meditar com vocês sobre como andar com Deus em fidelidade em um mundo totalmente perverso e inimigo de Deus. Como andar com Deus em retidão em um mundo que é totalmente averso às coisas de Deus. João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. E Paulo está dizendo exatamente isso. Como andar com Deus em meio a tempos tão perversos como os nossos? Às vezes nós olhamos e dizemos assim, é impossível. Aonde quer que nós vamos ou olhamos a perversidade, a corrupção, a idolatria, a diversos tipos de pecados, e nós nos questionamos, meu Deus, como eu serei fiel ao Senhor em tempos tão difíceis como os nossos? E este texto aqui nos revela isso. Como ser fiel a Deus? Como andar com Deus em um mundo inimigo de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, para que possamos andar com Deus em fidelidade, em primeiro lugar, é necessário fugir dos falsos. E este texto, do verso 1 ao verso 9, nos ensina isso. E eu queria ler de novo com vocês, para vocês verem o que Paulo recomenda. Se queremos andar com Deus em um mundo inimigo de Deus, em primeiro lugar, precisamos fugir dos falsos. Verso 1 ao verso 9 diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres existirão Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. O primeiro conselho que Paulo recomenda e prescreve a Timóteo é: foge deles. O verso 5 diz isso: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Foge deles. Aparta-se deles. Não ande com eles. Não viva com eles. Pois eles são atrevidos, ingratos, desobedientes aos pais, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles são atrevidos, traidores, são falsos. E Paulo, do verso 1 ao verso 9, ele vai começar a trazer adjetivos negativos sobre os homens dos últimos dias. E ele diz, olha, os homens dos últimos dias serão maus,
serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Os últimos dias, Timóteo, serão dias difíceis. Serão dias terríveis, porque os homens serão maus. As coisas não vão melhorar. O que Paulo estava dizendo era: eu estou morrendo, e se prepara, porque depois da minha morte as coisas irão piorar, porque os últimos dias não serão fáceis, pelo contrário, serão difíceis. E o mais engraçado é que Paulo aqui não está falando dos ímpios necessariamente. Paulo está falando aqui de homens que estariam dentro da igreja. Como é que eu sei disso? Porque ele diz aqui, olha o que ele diz no verso 5, olha o que ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. O que Paulo está dizendo era: os homens dos últimos dias terão aparência de crente, terão aparência de piedade, eles vão aparentar ser homens de Deus, ser homens religiosos, ser homens instruídos na verdade, mas eles não serão, porque o que vai governar o coração deles será a ganância, o ódio, será a luxúria. Eles serão mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Eles terão aparência de crentes, eles terão aparência de piedade, mas eles não serão. Foge deles. O conselho de Paulo não é caminhe com eles, pregue para eles, ensine a eles. Não, porque são homens que estarão dentro da igreja, mas com seus ouvidos tampados para a verdade. E Paulo diz: foge deles. Paulo não está dizendo aqui do cachaceiro, do drogado, do mundano. Ele está alertando Timóteo de homens que entrariam na igreja, ensinariam falsas doutrinas, negariam a Jesus com a intenção de lucrar, com a intenção de se promover. E Paulo ensina: foge deles, pois eles terão aparência de crente, mas não serão crentes. Eles negarão o poder de Deus. Se quisermos andar com Deus em um mundo perverso, o conselho de Paulo para nós hoje: Paulo está morto, mas o Espírito que inspirou Paulo a escrever isso está vivo e está no nosso meio e habita em nós pela fé. E aí nos ensina nesta manhã: devemos fugir dos falsos. E é esse o conselho que Paulo dá a Timóteo. Paulo instrui ele: não brinque com essa gente, porque não é brinquedo. Não tente meio termo, porque não vai dar certo. Foge deles. São pessoas depravadas. Amam mais os prazeres deste mundo do que a Deus. Não faça amizade com eles. Porque se eles serão desobedientes aos pais, quem dirá você? Eles serão atrevidos, falsos, inimigos de Deus. Eles serão cruéis, irreconciliáveis, ou seja, não irão aceitar reconciliação, não buscarão reconciliação, não vão pedir perdão. São homens de coração duro. Foge deles. Foge deles, Timóteo, porque serão tempos difíceis. Se você não estiver preparado, você também vai sucumbir em meio a esses tempos difíceis. Foge deles. Por que Paulo nos manda e manda a Timóteo fugir desses homens? Porque eles distorcem a verdade. Olha o verso 6 e o verso 7. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade.
Paulo diz que estes homens, eles penetram na casa das mulherinhas. Mulherinhas aqui eram mulheres carregadas de pecado, eram mulheres que viviam naquela época. E esses homens entravam dentro da casa delas com intenções malignas em seus corações. E ali eles ensinavam mentira para aquelas mulheres, eles ensinavam coisas erradas para aquelas mulheres, porque a intenção deles não era pregar o Evangelho. A intenção deles era ganhar pessoas para se promoverem em cima delas, para lucrarem em cima delas, ou ter qualquer outro tipo de benefício. E aí Paulo diz, é por isso que elas aprendem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque o que elas aprendem não é a verdade. O conselho que Paulo nos dá para fugir destes homens que ele cita, é porque eles distorcem a verdade de Deus. Eles não têm um compromisso com a Sagrada Escritura. Eles não têm compromisso com a verdade do Evangelho. O interesse deles é outro. Tem aparência de serem religiosos, de serem pastores, de serem líderes, de serem pregadores, de serem cantores, gospel, e por aí vai, mas a intenção deles não é a verdade de Deus. Eles distorcem a verdade. É por isso que essas mulherinhas que Paulo cita aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque elas não aprendem a verdade. Eles distorcem a verdade. E eles não só distorcem a verdade, mas eles também resistem à verdade. E o verso 8 nos diz isso. O verso 8 nos diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles distorcem a verdade e eles resistem à verdade. E Paulo cita a tradição judaica. Lembra da passagem de Êxodo, que Moisés chega diante do faraó? E aí Moisés transforma o cajado em serpente. Ele faz a água se transformar em sangue. Os sapos vêm. E a Bíblia diz que existiam ali no Egito feiticeiros que começavam a fazer a mesma coisa que Moisés fazia. Eles transformaram o cajado também em serpente, a água em sangue, e por aí vai. Só que chegou um momento que eles não conseguiram mais imitar os feitos de Moisés. Quando chegou as pragas, os piolhos, houve um tempo que eles não conseguiram mais imitar os feitos de Moisés. Na tradição hebraica, para o povo judeu, nos documentos do judaísmo, o nome desses feiticeiros que imitavam Moisés eram Janes e Jambres. Paulo cita Janes e Jambres como homens que resistiram à verdade. Moisés estava ali apresentando o poder de Deus, mas aqueles magos, aqueles feiticeiros estavam ali resistindo à verdade de Deus, resistindo os feitos de Deus no Egito. Paulo compara os homens dos últimos dias como Janes e Jambres, que iriam resistir à verdade de Deus. Mesmo sabendo que o poder de Moisés era muito maior, porque o Deus de Moisés era o Deus verdadeiro, eles não aceitavam. Eles tentavam de todas as maneiras resistir, até que chegou um tempo que eles não conseguiram mais. E é isso que Paulo diz. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, os homens dos últimos dias resistirão à verdade. Eles vão distorcer a verdade e eles vão resistir à verdade. Não há espaço para conversão no coração deles. São Judas que caminham com Jesus, experimentam os milagres de Jesus, ouvem as mensagens de Jesus, mas resistem em seus corações à verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, eles também resistirão. Os homens dos últimos dias serão piores. Eles distorcem a verdade, eles resistem à verdade. É por isso que Paulo manda fugir deles. Eles não só distorcem a verdade, eles também não só resistem à verdade, como também serão envergonhados por Deus. E o verso 9 diz isso. O verso 9 diz: eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. O que Paulo está dizendo era:
Assim como Janes e Jambres foram envergonhados por Moisés, lá no Egito, porque chegou um tempo que o poder deles se deu limitado, eles não conseguiram imitar os feitos de Moisés, foram envergonhados na frente do faraó. Assim também esses homens dos últimos dias serão envergonhados por Deus, porque a insensatez deles, o pecado deles, será manifesto, será todos evidente, como também aconteceu com Janes e Jambres. Eles distorcem a verdade, eles resistem à verdade, e eles serão envergonhados por Deus. A casa deles vai cair. A máscara vai cair. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não entre por esse caminho, porque esse caminho no final leva-se à vergonha. Deus irá julgá-los. E um dia eles encontrarão com o Senhor do universo. E toda a sua insensatez, toda a sua soberba cairão por terra. É isso que Paulo diz. É isso que Paulo diz. Paulo diz que esses homens são réprobos quanto à fé. A palavra réprobos aqui tem o sentido de que eles foram provados e não passaram no teste. Eles foram testados, mas não passaram na prova. São homens que foram reprovados por Deus. Homens que resistem à verdade, que distorcem a verdade, que serão envergonhados por Deus. E aí Paulo continua e ele diz: foge deles, porque eles distorcem a verdade, eles resistem à verdade, eles serão envergonhados, e o caminho deles é enganoso. E Paulo diz isso no verso 13, quando ele diz o seguinte: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O verso 13, Paulo diz que esses homens dos últimos dias iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que Paulo está dizendo é que da mesma forma que eles enganariam o povo, eles também seriam enganados pelo seu próprio coração enganoso e perverso. Da mesma forma que eles enganariam, eles também seriam enganados. E Paulo diz que eles não seriam sucedidos ou bem-sucedidos, mas Paulo diz que eles iriam de mal a pior. É por este motivo que Paulo dá essa ordem para Timóteo: fugir deles. Porque são homens que não têm mais conserto. Foram reprovados por Deus. São homens que distorcem a verdade, que resistem à verdade. São homens que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. São homens que serão envergonhados por Deus, cuja sua insensatez será revelada. Então, se nós queremos, Paulo cita, precisamos urgentemente fugir dos falsos. E isso abrange dos pregadores falsos, dos pastores falsos, das doutrinas falsas, da teologia falsa, de uma igreja falsa. Tem muita igreja falsa por aí. Existem muitas sinagogas de Satanás por aí, o Senhor dessas igrejas não é Jesus, mas sim Mamon. O objetivo principal é o lucro, é a satisfação pessoal, é o bem-estar. Venha para o Senhor e a sua vida vai melhorar. Venha para Jesus e você vai prosperar. Venha para Jesus e você vai ser curado. Venha para Jesus e o seu casamento vai melhorar. Os 10 passos para a vitória. As 7 campanhas para isso aqui e isso aí. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é uma receitinha de 10 passos para ser bem sucedido. O Evangelho é o poder de Deus, que apresenta pecadores que necessitam da graça de Deus, e que Deus envia essa graça chamada Jesus Cristo, morre em nosso lugar, leva a nossa ira, leva os nossos pecados, recebe a ira de Deus que era para nós, e ao terceiro dia ressuscita, provando que Ele foi fiel a Deus, e que o poder de Deus foi manifestado nele, para nos salvar das nossas condenações e dos nossos pecados. O Evangelho não é sobre mim, é sobre Ele.
O Evangelho não é sobre o que eu faço para Deus, mas é sobre o que Deus fez por mim. O Evangelho é mostrar que Deus é um Deus missionário. Ele vai ao perdido, ele se encarna em um mundo perverso, ele toma forma humana, ele nasce da Virgem Maria, ele anda com pecadores e ele morre no lugar de pecadores. O Evangelho não é sobre mim, mas é sobre Deus. O Evangelho não é o que eu faço, mas é o que Ele fez por mim. O que o Evangelho me ensina é que eu não tinha condições de nada, mesmo morto em delitos e pecados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus compadeceu de gente morta e pecadora. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre a minha casa, não é sobre o meu carro, não é sobre a minha faculdade, não é sobre a minha saúde. O Evangelho me apresenta salvação para os pecadores e perdidos. Isso é o Evangelho. O intuito do Evangelho não é de falar de Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago e por aí vai. O intuito do Evangelho é falar da pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. E o que menos se vê hoje é o Evangelho. Nós temos teologia de autoajuda. Você é o cara, você consegue, você é mais, você é forte, vai na sua fé e por aí vai. E não é o Evangelho. Paulo nos orienta, foge destes. Foge destes, porque os últimos dias serão assim. Foge destes. Não ande com eles. Não coma com eles. Não viva com eles, porque você fazendo isso correrá o risco de ser contaminado também. Esse é o conselho que Paulo, perto da morte, dá a esse jovem pastor. O segundo conselho que Paulo dá é: segue os verdadeiros. Do verso 1 ao verso 9, Paulo orienta a Timóteo a fugir dos falsos. Do verso 10 ao verso 12, Paulo orienta Timóteo a seguir os verdadeiros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: foge dos falsos e segue os verdadeiros cristãos. E Paulo diz isso do verso 10 ao verso 12. Se você puder ler comigo, eu ficarei muito, muito grato. Verso 10 ao verso 12 diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que avaliarás as perseguições que temos suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo recomenda a Timóteo a fugir dos falsos. E agora, do verso 10 ao verso 12, ele recomenda a Timóteo a seguir os verdadeiros. E ele começa dizendo assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo começa aqui a fazer um contraste da postura de vida entre os falsos mestres, os falsos crentes, da postura de vida dele. O que Paulo está dizendo a Timóteo é o seguinte: você me acompanhou o tempo todo, você sabe como eu tenho vivido, do meu procedimento, da minha fé, de quanto eu tenho sofrido pelo Evangelho. Você me acompanhou e acompanhou os meus sofrimentos em Icônio, em Listra, às vezes que fui perseguido, apedrejado, às vezes que tive que fugir às pressas porque queriam me matar por amor ao Senhor Jesus Cristo.
Paulo está fazendo um contraste. Paulo está mostrando para Timóteo o seguinte: olha, você me acompanhou e aprendeu o que é correto. Olhe para a minha conduta e olhe para a conduta destes homens dos últimos dias e você verá quem são os verdadeiros crentes. E é isso que Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé. Timóteo acompanhou cada detalhe e cada passo, cada viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele conhecia o procedimento do apóstolo. Timóteo aprendeu a verdade. Ele foi ensinado e instruído da maneira correta. Ele foi ensinado e instruído nas Sagradas Escrituras. E o que Paulo está dizendo é: foge dos falsos, mas segue aquilo que eu te ensinei. Segue os verdadeiros. Você acompanhou a minha conduta, imite os meus passos. Imite os meus passos. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente vão sofrer perseguições. E aí Paulo começa a instruir a Timóteo. Se antes Paulo disse para ele fugir dos falsos, agora Paulo orienta a seguir os verdadeiros. E Paulo dá motivos porque ele deveria fazer isso. Paulo diz: olha, faça o que eu faço, segue de perto o que eu fiz, sofre comigo o combate da fé. Se necessário sofrer, sofra comigo, faça o que é correto. Siga o que eu estou te falando, porque você acompanhou a minha vida e você sabe que o evangelho que eu vivo é um evangelho verdadeiro. Você sabe que a minha intenção ao pregar não é ganhar dinheiro, não é ganhar atenção, não é ser honrado, mas a minha fé e a minha perseverança são verdadeiras. Eu não sou um falso cristão, eu não sou um falso apóstolo. Eu fui encontrado por Jesus no caminho de Damasco, as escamas dos meus olhos saíram, o Espírito Santo habitou em mim e você acompanhou de perto toda a minha vida, todo o meu procedimento e todo o meu amor pelo Senhor. E você aprendeu comigo. Então agora coloque em prática isto. Segue os verdadeiros. Segue os verdadeiros porque a doutrina deles é verdadeira. Paulo diz no verso 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Você sabe que o meu ensino, a minha doutrina, não é enganosa, não é mentirosa, porque você me acompanhou de perto, sabe que eu tenho ensinado a verdade, sabe que eu tenho pregado a verdade, sabe que eu tenho feito a verdade. Segue os verdadeiros, porque a nossa doutrina é verdadeira. Nós não negamos a humanidade de Jesus, nós não negamos a divindade de Jesus, nós não negamos a ressurreição de Jesus, nós não negamos a messianidade de Jesus. Ele é o Senhor e você acompanhou o meu ensino e você sabe que o meu procedimento é verdadeiro. Segue o verdadeiro, porque o testemunho deles é um testemunho de verdade. E Paulo diz isso no verso 10, quando ele diz assim: você acompanhou de perto o meu ensino e o meu procedimento, o propósito com que eu fiz as coisas e a minha fé, o meu amor e a minha perseverança. Você acompanhou a minha doutrina, você acompanhou a minha conduta de vida, você sabe que eu não fui desleixado, você sabe que em todo o tempo eu demonstrei amor, perseverança, longanimidade, perseverança, você sabe que em todo o tempo eu fui sincero no meu procedimento. Paulo começa a lembrar Timóteo: lembra de quando você andou comigo, você aprendeu de perto, você esteve comigo, você foi ensinado da maneira correta.
Segue os verdadeiros porque a doutrina deles é verdadeira, o procedimento deles é verdadeiro, o testemunho de vida é verdadeiro. Eles não são falsos. A intenção dos verdadeiros crentes é glorificar a Deus. Paulo diz isso. A minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Segue os verdadeiros porque a marca do seu ministério é o sofrimento por Cristo. E ele diz isso no verso 11. Ora, que aqueles que querem viver piedosamente com Jesus sofrerão perseguições, e Paulo cita as suas enfermidades e as suas perseguições quando ele diz: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretanto me livrou o Senhor. Paulo está dizendo assim: você me acompanhou e sabe que em nenhum momento eu usei do Evangelho para viver de barriga para cima, para me aproveitar das mulherinhas. Em nenhum momento eu usei do Evangelho para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido. Pelo contrário, eu sofri pra caramba e você acompanhou o meu sofrimento. O que Paulo está dizendo é: os verdadeiros crentes, a marca do ministério deles e da conduta deles, uma das marcas será o sofrimento por amor a Jesus. O sofrimento por amor ao Evangelho. O sofrimento pela causa do Senhor. São homens que não importam perder a sua vida pela causa do Evangelho. Não importa passar necessidade pela causa do Evangelho, porque o Evangelho para eles é maior que todas essas coisas. E o conselho de Paulo é: segue os verdadeiros, porque eles sofrem por Cristo. Eles ensinam o que é verdade. A conduta, o procedimento deles é verdadeiro. Se o primeiro conselho de Paulo foi foge, agora o segundo conselho é: fique perto dos verdadeiros crentes. Você seguiu de perto o meu ensino, coloque em prática agora, porque eu estou morrendo e você vai ficar aí sozinho. Você vai ser uma ovelha enviada no meio de lobos, e os lobos não vão te carinhar. O lobo não cuida da ovelha, o lobo não passa carinho, mãozinha na ovelha, o lobo não dá comidinha para a ovelha, o lobo destrói a ovelha, o lobo mata a ovelha. É por isso que o bom pastor, ele cuida das ovelhas quando os lobos vêm. E o que o Paulo está dizendo é: quando eu morrer, vão vir lobos vorazes querendo destruir as ovelhas de Cristo. Por isso, foge dos falsos e segue os verdadeiros. Esse é o conselho. Se quisermos andar com Deus, estou convicto de que precisamos atentar para essas recomendações aqui. E o terceiro e último conselho que Paulo dá para Timóteo é: permanece na verdade. O primeiro conselho, verso 1 ao verso 9, foge dos falsos. O segundo conselho, verso 10 ao verso 12, segue os verdadeiros. E o terceiro conselho, do verso 14 ao verso 17, permanece na verdade. Não saia da verdade por nada. Se firme na verdade. Se firme em Cristo. Não saia da verdade, mas permaneça nela. Fuja dos falsos. Siga os verdadeiros e permaneça na sã doutrina, permaneça na verdade. E o verso 14 ao 17 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.
O terceiro e último conselho de Paulo neste capítulo é: permanece na verdade. E Paulo argumenta por que é que você deve permanecer na verdade. Porque você sabe de quem aprendeu. Esse é o primeiro argumento que Paulo usa. A fonte que ensinou para você o que você sabe hoje é segura. E Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Preste bem atenção. Timóteo foi um rapaz que desde cedo, desde moço, foi instruído na verdade. A mãe de Timóteo e a sua avó, Eunice e Lloyd, eram mulheres piedosas, mulheres crentes. Quando Paulo diz para ele permanecer naquilo que ele aprendeu e de que ele for inteirado, sabendo de quem ele aprendeu, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, permanece naquilo que a sua avó e a sua mãe te ensinaram desde criança. Permanece naquilo que eu te ensinei. Permanece naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, porque você sabe de quem você aprendeu. E as fontes que te instruíram e que te ensinaram são fontes seguras. São a sua avó, a sua mãe, que são mulheres piedosas. É a mim que você andou comigo e aprendeu de mim. Então permanece naquilo que você aprendeu, porque a fonte é segura. Você sabe quem te ensinou, e você sabe que o procedimento da sua avó e da sua mãe e o meu são procedimentos de pessoas fiéis a Deus. Então permanece naquilo. Permanece naquilo que você aprendeu. Não deixe de lado os ensinamentos que você recebeu desde a infância, desde moço, mas permanece na verdade. E aí Paulo continua: permanece na verdade, porque ela conduz à salvação. Verso 15. E que desde a infância, Paulo mostra que desde a infância ele foi instruído. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se antes Paulo cita homens perversos, e ele mostra que o caminho desses homens perversos vai de mal a pior, Paulo está dizendo assim: olha, o caminho dos homens perversos é um caminho que conduz à perdição, à vergonha, ao engano. Mas o caminho que você aprendeu desde pequenininho te conduz à salvação. Você sabe as sagradas letras que desde a infância você recebeu instrução, e você sabe que as sagradas letras, a Escritura, vai te conduzir à salvação. O caminho que eu estou te apresentando não é um caminho no final de morte, de perdição, de vergonha, como muitos homens têm seguido, mas o caminho que eu estou te apresentando é um caminho que no final da sua trajetória, no final da sua vida, quando a morte bater na porta, quando o Senhor Jesus pedir conta da sua vida, você receberá salvação no Senhor. É um caminho que conduz à salvação. Então não saia dele. Não abandone este caminho. Permaneça naquilo que você foi instruído. Permaneça nisso, porque esse caminho vai te conduzir à salvação. E ele diz: olha, permanece na verdade, porque ela não só te conduz à salvação, mas ela é o sopro de Deus quem te dá a vida. A verdade é o sopro de Deus quem te vivifica. É o sopro de Deus em suas narinas, que pega o homem morto e injeta nele o Santo Espírito e o vivifica. É aquele homem que antes se entregava aos pecados nos carnavais da vida, mas um dia foi atraído pela graça de Deus, foi atraído pela mensagem do Evangelho, foi atraído com cordas pelo amor do Senhor, e agora esse homem que antes vivia morto, agora ele já não é mais morto, porque o sopro de Deus o deu vida. E Paulo diz isso no verso 16. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça.
Quando Paulo diz que a Escritura é inspirada por Deus, essa tradução aqui talvez não seria a melhor, porque não é essa a ideia do texto. No grego, a palavra inspirada é theos pneustos. Theos de divino, Deus. Pneustos de pneuma, sopro. O que Paulo está dizendo aqui é que a palavra de Deus é o sopro divino que nos dá vida. É o sopro divino que entra em nossos corações. Assim como Deus em Gênesis fez o homem, soprou e o deu vida, assim também acontece na conversão. A palavra de Deus é o sopro de Deus, é o verbo encarnado, é a palavra viva que se encarnou. Toda a Escritura é soprada por Deus, é expirada por Deus, e não inspirada, mas é soprada das bocas do ser divino de Deus para nos dar vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. Não só Gênesis, não só Apocalipse, não só Tiago, não só Juízes, mas toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus para nos conduzir à justiça, à repreensão, à vida, para nos exortar, para nos ensinar. Então permaneça na Escritura, porque ela é o sopro de Deus que te vivifica. Ela é o theos pneustos para você. Você não precisa de mais nada, porque a Escritura é o sopro de fôlego para você, é o sopro de vida. E é assim que acontece. Quando Deus sopra as Escrituras no coração de pecadores, aquele coração duro, agora já não é mais duro, porque a graça de Deus o quebranta e o atrai, porque o sopro de vida agora entra naquele pecador. E agora ele já não é mais um morto, mas um vivo em Cristo Jesus. E Paulo diz, permanece na verdade, porque você sabe de quem aprendeu, ela te conduz à salvação, e ela é o sopro da vida. A Escritura é inspirada. Não deixe a Escritura de lado. Não abandone a verdade de Deus, porque fora da verdade de Deus só há morte. Porque a Escritura é o sopro de vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa Escritura, Timóteo, que é inspirada ou soprada por Deus, essa Escritura que é o theos pneustos divino, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura não só te dá vida, mas ela te conduz à perfeição. Ela te habilita para toda boa obra. Ela te prepara para toda situação. Se você permanecer na verdade, você vai ser um homem habilitado para toda boa obra. E assim termina o capítulo 3. De um homem que estava preso, perto da morte. A tradição nos ensina que Paulo foi degolado no Império Romano. Mas antes de ser morto, este homem escreveu coisas importantíssimas para Timóteo e que valem para nós também. Porque nós vivemos os últimos dias. Se quisermos andar com Deus em um mundo tenebroso, precisamos fugir dos falsos. Precisamos seguir os verdadeiros. E precisamos permanecer na verdade, porque ela é o sopro de vida para nós. Ela é o theos pneus para nós. É só dessa maneira que você vai ser fiel a Deus na faculdade, no trabalho, na escola e por onde quer que você vá. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortifique como igreja. Que as instruções do apóstolo Paulo estejam mais vivas do que nunca em nossos corações. Que a chama do Evangelho não se apague do nosso peito. E que a Escritura continue todos os dias sendo o sopro de vida que nos alimenta e nos fortalece a cada manhã e a cada noite. Pois o justo tem o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, pois ela é vida. A tua lei, Senhor, é vida. A sua palavra vivifica. Ela é o theos pneustos para todo aquele que crê. Ela é o sopro de vida que vai te fortalecer. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesta manhã. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra.
Nós te agradecemos, ó Deus, pela Escritura que o Senhor nos concede. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã. Senhor, eu sei que o Brasil é um país que peca contra o Senhor de maneira terrível. Se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, a tua ira já seria há muito tempo derramada sobre nós. Pois nesta nação, ó Deus, o teu evangelho é deturpado. Aqui no Brasil, a corrupção é aflorada. A injustiça aqui. Há mortes todos os dias nessa nação. Há impunidade. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor. E há, ó Deus, um período do ano que a nação brasileira separa para festejar a carne, para adorar Satanás, para festejar os prazeres carnais. Senhor, nós chegamos nos dias que Paulo recomendou a Timóteo, os últimos dias. E eu te peço nesta manhã, ajude-nos a permanecer na verdade. Ajude-nos a fugir dos falsos. Ajude-nos a seguir os verdadeiros, aqueles que ensinam coisas corretas. Ajude-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos. Fortifica-nos, Senhor. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece o nosso caminhar diário. Para que todos os dias de nossas vidas, quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, possamos viver para a glória do teu nome. Por isso conceda-nos graça, pois nada somos sem ti, nada somos sem a tua presença. É esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.